Irmã em Cristo, muito querida, que escreveu um livro maravilhoso sobre gravidez, parto e aleitamento. Sabe todas aquelas perguntas que às vezes vocês me fazem? Pois bem, tem muita resposta neste livro. E este livro, ela gentilmente trouxe 2 exemplares para estarmos sorteando. Então... 0 operadora 11 2039 1410 2039 1410 ou envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CNSP, espaço e a sua mensagem. Mas você também pode participar pelo e-mail maisaudieradio@cançãonova.com, que a Ana Paula está lá colhendo, cortando, porque realmente eu sei que hoje vão ser muitas participações. E a minha colega queridíssima é a doutora Natália Verutsky, que já esteve outras vezes no Mais Saúde para divulgar outros livros. Ela é autora de vários, mas esse aqui é o primeiro livro dela com esse tema sobre gravidez, parto e aleitamento. E o que é maravilhoso nesse livro? Não é um livro teórico, é um livro vivido da experiência dela, como também nutricionista funcional. Porque muitas vezes a gente encontra colegas que até são nutricionistas funcionais, mas não colocam realmente em prática 100% daquilo que a gente aprende e acha que é o correto. Natália não, Natália é das minhas. A gente faz exatamente aquilo que nós, enfim, acreditamos que é o correto e praticamos, né, Natália? Bem-vinda, minha querida. Muito obrigada pelo convite, Gi. É um prazer estar aqui e poder compartilhar com as suas ouvintes, os seus ouvintes, todo esse conhecimento, essa experiência, né, que eu vivi. Bom, quem é a doutora Natália Verutsky? Ela, além de nutricionista funcional, ela é chefe. Então, depois a Natália vai deixar, inclusive... Aliás, nós vamos deixar lá no Face todas as coordenadas, inclusive se você não for sorteado, né, no livro, ou sorteada, você tem lá onde comprar, tá? Se você tiver dificuldade de achar nas livrarias, você pode realmente estar comprando direto da editora, e é um livro realmente fantástico. Então, a Natália, além de nutricionista clínica funcional, ela é chefe e formada justamente num instituto chiquérrimo em Nova York. Conta um pouquinho pra gente o que foi sua experiência lá. Eu decidi fazer esse curso de gastronomia lá em Nova York porque foi o único lugar que eu achei uma gastronomia mais ligada para a área funcional, saudável, natural. Então foi uma experiência muito legal porque eu fiz estágio em alguns restaurantes e eles têm bastante esse foco sem glúten, sem lactose, sem conservantes. Né, usar os melhores ingredientes que tem no mundo inteiro. Então foi muito legal. As receitas da Natália são ótimas, gente. Ela vira e mexe, posta no Facebook dela, que ela vai deixar conosco. Então, a Natália também atua na área de nutrição clínica, institucional. Ela faz atendimento clínico, inclusive foco em crianças, né? Orientando as mães que, ai meu Deus, depois do aleitamento materno, o que eu vou fazer, como que eu vou introduzir o alimento, e se eu não der leite de vaca, meu bebê vai ficar fraco. Tudo isso ela explica. Mas então, ela faz atendimento clínico, presta consultoria, dá palestras, cursos, treinamentos, enfim. Ela é chefe em gastronomia e especializada em culinária funcional, vegana e vegetariana. Então também, se vocês quiserem participar e tá fazendo alguma pergunta para a Natália, fiquem à vontade. 0 operadora 11 2039 1410 2039 1410. Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CNSP, espaço e a sua mensagem. Já tem participação, Natália, mas antes eu gostaria que você compartilhasse com os nossos ouvintes o milagre que foi a sua gestação. Eu vim de um histórico clínico complicado, porque eu tive hepatite C e passei pelo tratamento de hepatite C e foi um momento bastante difícil. Durante esse período eu não menstruei, eu entrei em amenorreia e fiquei 10 anos sem menstruar.
Eu já estava casada há mais ou menos 6 anos e tentando, né, engravidar, nunca tomei pílula, nunca né, me preveni, né, eu sempre deixei Deus direcionar as coisas. E não acontecia. E aí eu ia nos médicos, fazia os exames e meus hormônios estavam baixos, mas eu tinha produção hormonal, eu tinha todos os exames, minha tireoide, hipófise, tudo funcionando bem. Aí eu continuei indo nos médicos e orando a Deus. E o meu marido, ele trabalha numa firma israelense. Então ele foi fazer um treinamento em Jerusalém. E aí ele falou, vamos, é uma oportunidade de você ir com a sua família, porque nós somos todos cristãos e a gente ia, né, conhecer os lugares. Por onde Jesus passou, em Jerusalém, né, a parte histórica. E além de tudo tem a questão espiritual, né, de ser uma cidade de Deus mesmo. E aí, a hora que eu cheguei em Jerusalém, eu não conseguia parar de chorar. É uma emoção, uma coisa indescritível. E aí, o primeiro lugar que a gente foi visitar foi o Muro das Lamentações. E lá a gente orou, né? Eu orei com meu marido, aquela passagem que Salomão fala para qualquer estrangeiro que for ali no muro, que Deus ouviria as orações. E a gente orou especificamente por 2 coisas. A gente orou pela minha gestação e meu marido estava querendo uma promoção também. E aí, no dia que eu pisei em Jerusalém, eu fiquei menstruada. Pela primeira vez... Faziam 10 anos. Gente, não é demais? Eu fico arrepiada toda vez que ela conta essa história. Eu até fiquei assustada, eu achei que era uma hemorragia, né? Porque eu não ficava menstruada há 10 anos, então eu falei, nossa, eu não reconheci, eu achei que era uma hemorragia, ou que eu tinha ficado grávida e tinha tido um aborto. Então a gente ficou preocupado, na verdade. No dia seguinte eu tive aquele negócio, eu falei assim, não, eu fiquei menstruada. Então a gente louvou a Deus, né? Meus pais estavam lá, minha irmã, meu marido, a gente glorificou a Deus. Isso foi em julho. Em agosto eu fui na médica fazer os ultrassons, tudo. E aí, porque eu queria acompanhar, né? Pra ver o que estava acontecendo. E ela falou, olha, seus óvulos estão grandes, estão crescendo. Você tá entrando em período fértil. E aí, eu engravidei em agosto. Gente. Né? No mês seguinte, eu engravidei. E em setembro, meu marido foi promovido. Não, gente, é demais, não é? Nosso Deus é maravilhoso. Então, realmente, essa história da Natália, eu pedi até se ela podia compartilhar com vocês, porque é, assim, edificante. Não há oração que fique sem resposta. E a fé, né? A fé de que realmente ali a graça de Deus vai acontecer. E assim, foi muito interessante, porque durante esse período da gestação, eu escrevi esse livro. Eu quis pegar as informações, as orientações, o conhecimento nutricional que eu tinha adquirido na faculdade, na pós-graduação e até mesmo no curso de gastronomia e colocar ele, a parte teórica, associada à parte prática que eu estava vivenciando e praticando na minha gestação e depois no meu parto, preparação para o parto e na lactação. Então eu escrevi esse livro realmente vivenciando e aplicando aquela teoria, aquela bagagem teórica, nutricional e gastronômica que eu tinha adquirido através dos meus estudos. Então, gente, esse é o livro da doutora Natália, Gravidez, Parto e Aleitamento, que depois vocês vão encontrar no nosso Facebook todo o direcionamento para você adquirir. E também todos os links para fazer contato com a Natália, porque a Natália realmente, ela posta no Facebook dela muitas receitas e dicas. Ela realmente, ela vive esse mundo dela de chefe. E justamente dentro da nutrição funcional, que a gente sabe que é bem seletivo, e ainda para quem quer ser vegetariano e quem quer ser vegano, né? Explica um pouquinho para os nossos ouvintes a diferença entre elas. Vegetariano, as pessoas ainda comem algum derivado animal. Então comem ou ovo, ou ingerem queijo, ou leite, mel... Porque mel também é considerado um alimento vindo, né, de um animal. Na questão vegana, quando a pessoa decide ser vegana, ela não ingere nenhum alimento que tenha qualquer ingrediente de origem animal. E aqueles que são mais restritos ainda, eles não usam nenhum produto que tenha
alguma substância, algum ingrediente, alguma coisa que seja usado e tirado de um animal. Exato. Até produtos que são testados em animais, eles não usam couro e etc. Então assim, é bem rígido, bem rigoroso esse lado das questões veganas restritas. Inclusive, eu tomo muito cuidado no consultório e eu sempre... Aí eu já peguei isso adotei essa prática. Todas as minhas cápsulas, quando eu mando fazer, são vegetais. E aí não tem o perigo, porque muitas cápsulas são feitas de gelatina, né, de um colágeno que vem de origem animal. Então, eu já resolvi, então eu já faço todas iguais para nem correr o risco quando eu tenho um paciente vegano, porque eles realmente são bem exigentes nesse ponto. Bom, já temos uma participação. Bom, já tem a Vanderly aqui, que ama o programa, tá mandando um abraço a todos, né, está aqui, e a Valdenice de Osasco gostaria de saber o seguinte: meu filho tem 9 meses e só quer mamar no peito, não gosta de nada que eu dou para ele. Gostaria de saber, isso é ruim? Com 9 meses, a criança já tem que estar ingerindo alimentos com uma textura pelo menos pastosa para sólida. A introdução alimentar já deveria ter sido feita há mais ou menos uns 3 meses, né, a iniciação dela. Só que as crianças, elas são muito espertas. Quando elas rejeitam a comida e a mãe cede e dá o mamar ou dá o leite no lugar da comida, ela vai passar a rejeitar sempre, porque aquele alimento é o alimento principal que ela conhece desde que nasceu. E não é só alimento, né? Porque tem toda uma afetividade, o contato com a mãe. Então, o ideal é a mãe dar 1 hora, 1h30 antes, ou 1 hora, 1h30 depois de que ofereceu a refeição, o leite para a criança. A criança às vezes pode chorar, a mãe vai ficar com o coração apertado, o coração na mão, mas tem que ser firme para a criança perceber que se ela não comer, ela vai ter que esperar um pouco para mamar. Ela não pode substituir o leite pelos alimentos. E tem que iniciar pelos alimentos que são mais docinhos, mais macios. Então, uma mandioquinha cozida bem amassadinha, uma abóbora cozida bem amassadinha, para que ele vá estimulando o paladar dele com coisas que sejam mais agradáveis. Uhum. Na verdade, são 6 meses de aleitamento exclusivo. A gente teve aqui uma pauta, Natália, depois você escuta, espetacular, com uma enfermeira que é doutora nesse assunto, a Lilian Daletti, e foi um espetáculo ela explicando todos os detalhes sobre o leite. Então, se alguém tinha dúvida que o leite para aquela criança é tudo, ali ficou assim indiscutível. Mas tem um tempo para esse leite, que são 6 meses. Depois tem que iniciar a introdução, né, Natália? Isso. Porque a criança vai crescer, não é? Ela vai ter uma necessidade nutricional de vitaminas e minerais maior do que só o que o leite pode oferecer. O leite deve ser mantido, com certeza, até 2 anos, como complemento alimentar das refeições. Mas aí você pode começar a dar nos lanches, no café da manhã, na ceia, e tirar as mamadas do período do almoço e do jantar, que tem que começar a ser substituído por refeições mesmo. Bom, tem um monte de gente aqui já participando. A Ana de Itu, tem aqui a... e você não colocou o seu nome e de que cidade você está falando. Quem mandar por SMS, começa com o nome e a cidade que tá falando, para a gente poder identificar. Mas ela diz que ela está amamentando uma bebê de 3 meses, né? Ai, e está bem interessada no livro, tá? E olha só. Você vai amar. Com certeza, gente, é tudo de bom. E tem uma participação aqui por e-mail da Fernanda Alves. Ela é do Rio de Janeiro, ela diz assim: estou pesquisando
que a pílula anticoncepcional é abortiva. O que a doutora me diz disso? Eu não sei se você está se referindo à pílula do dia seguinte. Essa sim. Isso, é a pílula abortiva. do dia seguinte é abortiva, porque se já teve a fecundação, qualquer coisa que é feita para extrair esse óvulo fecundado é considerado aborto. Exato. E nós somos absolutamente contra esse tipo de prática. Dr. Roque até fez um programa há 2 sábados atrás, bem pesado. Ele pegou pesado esse assunto. Teve até críticas, porque, lógico, a gente não agrada a todos, né? Mas, como Jesus diz, né, que segui-lo, nós teremos, assim, perseguições, não tenha dúvida. Sim. Então, você pode ouvir pelo YouTube, mas realmente, Fernanda, essa prática, eu já acho que pílula anticoncepcional já é muito complicada, tá? Eu quando eu explico sobre gestação no livro, as mulheres que tomaram pílula, que vieram de históricos de pílula né, anticoncepcional, elas têm uma perda de nutrientes muito grande. Então, na gestação é exigido muito do organismo da mulher. Então, existe a necessidade, você tem que passar por um profissional capacitado, nutricionista, nutrólogo, conversar com o seu médico, porque o ideal é você fazer uma suplementação de vitaminas e minerais, que as pílulas é extremamente prejudicial para o organismo. Não, e ainda se a pessoa fuma, ai. Bom, a Valdenice era de Osasco, agora a Gilvaneide é de Campinas. Ela fala assim, estou grávida de 3 meses. É minha 3ª gestação. Ainda não passei na minha ginecologista porque ela está de licença. Estou caminhando 25 minutos a pé para ir trabalhar. Uso uma passarela onde subo 23 degraus para, enfim, fazer uma atividade física. Mas eu gostaria de saber, isso é prejudicial para o nenê? Então, para o neném, acredito que não. Mas a questão é a seguinte. Até os primeiros 3 meses, o risco de um aborto é maior do que a partir dos 3 meses. E todos os obstetras e médicos recomendam que não se pegue peso e nem se suba escada. Porque são 2 coisas que podem estimular a contração uterina e estimular um aborto espontâneo. Então, assim, se você vem fazendo isso há muito tempo, você não se sente cansada e você já está no final do 3º mês, acredito que você possa continuar com essa prática, mas suba devagar, se cansar, respira, não vá fazendo exercícios físicos antes do 4º mês, porque não é recomendado. Inclusive, gente, a atividade física, quando ela é em excesso, você está tirando toda a circulação de sangue, que a prioridade está sendo placenta, o bebê, você está direcionando para os maiores músculos, as pernas. Então é por isso que você também tem que tomar cuidado com que tipo de atividade, né, Natália? Tem que passar por um profissional, conversar com a sua obstetra e passar por um profissional de educação física que esteja acostumado a lidar com gestantes, para receber a orientação mais correta a esse respeito, que tipo de atividades é mais indicado. Eu sei que as atividades aquáticas são atividades mais recomendadas para gestante, com menos impacto, exige menos do organismo, e então eu acho que seriam atividades mais adequadas. Se você não tem tempo e nem tem possibilidade de fazer atividades aquáticas, talvez a caminhada seja um pouco mais tranquilo do que subir escadas. Perfeito. Natália, fala um pouquinho do livro. Conta para as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, o que eles vão encontrar desde o comecinho, porque tá muito bacana. A Natália fez um passo a passo que eu gostei demais. Eu comecei falando da gestação em si, e do 1º, do 2º e do 3º trimestre, explicando o que acontece em cada trimestre e quais são as transformações que ocorrem com a gestante, dando orientação para cada passo que acontece, informações principalmente nutricionais e clínicas também, porque teve a participação da minha médica, a doutora Andréa Campos, também nesse livro. E então, assim, é muito interessante que você pode seguir passo a passo a sua gestação, e se você sentir náusea, se você sentir desconforto, azia, qualquer insônia. Então, ele tem dicas para todas essas questões que algumas gestantes sentem. Pois é. E aí, dos 3 trimestres, vamos falar um
pouquinho, só para deixar o pessoal com água na boca. No primeiro trimestre de gravidez, fala um pouquinho dele. Ele tende a ser o trimestre mais complicado. Porque, assim, para algumas gestantes, elas têm muita náusea, né? O que não é ruim, né, Natália? Não, quando a gestante tem náusea, significa que o hormônio da gestação está bem elevado, né, o beta-HCG. Então, significa que o seu organismo tá atuando de forma, né, bem efetiva para fixar um embrião na parede uterina, o desenvolvimento da placenta. Então, a tendência de uma mulher que tem um beta-HCG alto e bastante náusea ter um aborto espontâneo é mais difícil, mais né? difícil. Mas também, se você não tiver náusea, não significa que você tem alto risco de aborto. Não é isso. Simplesmente você foi uma felizarda que vai seguir a sua gestação sem enjoos. Que não é fácil, né? Os 3 primeiros meses são punk, como o pessoal diz, né? E além de tudo, tá associado, você tá naquele entusiasmo, naquela alegria da gestação, querendo comemorar que você tá gestante, ao mesmo tempo você tem aquelas sensações desconfortáveis. Então é bem conflituoso. O segundo trimestre, eu falo, gente, aproveita o segundo trimestre. Porque o segundo trimestre, a sua barriguinha já tá aparecendo. Dá porque pra usar, a gente quer, né? dá pra mostrar a barriguinha, mas ao mesmo tempo não dá aquela barrigona, assim, pesada, muito desconfortável. Então dá pra usar ainda, talvez, as suas roupas, mas mostrando um pouco mais a barriguinha. Você pode comer também só por você, não precisa comer por 2, mas você pode ter os seus desejos, as suas vontades, que não é uma coisa fisiologicamente provada, mas é uma coisa emocionalmente, psicologicamente, que toda gestante quer vivenciar. Então, é válido. Desde que você não queira comer a parede, tijolo, filtros de barro, igual muitas gestantes querem. Então, nesse caso, converse com a sua obstetra. No outro caso, converse com seu marido. O que você está querendo. E, então, assim, é um momento de você fazer as atividades aquáticas, de você caminhar. Agora, qualquer problema, qualquer intercorrência que você sinta, ligue para o seu obstetra, ligue para o seu nutricionista e converse com ele. Qualquer coisa que você sentir, não se acanhe. O terceiro trimestre é um trimestre que você já tem que tomar um pouco mais de cuidado. Eu oriento as gestantes até o 3º mês e a partir do 7º não andar de avião, não fazer viagens muito longas, muito distante. Então, assim, você pode viajar, pode passear, pode aproveitar, pode, mas sempre num quilômetro, assim, de segurança. Então, você vai, mas não faz viagens internacionais, muito longe. Qualquer coisa que você sentir também, liga para o seu obstetra. E tende a ser um trimestre que você sente mais fome, que você come mais. Então tem que tomar bastante cuidado para não ganhar muito peso até o 6º mês, porque a partir do 6º mês a tendência é ganhar mais peso. Então até o 3º trimestre, até o 2º trimestre, tenta maneirar na questão do ganho de peso. Mas isso daí é de cada um individualmente com o seu nutricionista. 3º trimestre, Natália vai falar no próximo bloco, vou ler as participações. Tem uma participação, Natália, muito interessante, que o seu testemunho também vai ser bem bacana de poder passar para ela. Mas olha, hoje, lembrando, nós estamos sorteando 2 exemplares do livro da doutora Natália, a experiência dela com gravidez, parto e aleitamento, dentro da visão da nutrição funcional e os cuidados, as recomendações e os cuidados com o bebê. É a da editora M-Books e você hoje estará concorrendo. Então ligue aqui, passe o seu MSM ou o seu e-mail no maisauderádio@cançãonova.com. A viver ou que está condenado a morrer. Grito silencioso de órfãos inocentes. Em nome da liberdade, assassinados no ventre, relações irresponsáveis fazem da vida um brinquedo, tão longe de serem o verdadeiro.
producer. Em nome da liberdade, assassinados no ventre. Grito silencioso de órfãos inocentes. Em A Ustream producer. da liberdade, assassinados no ventre. Estamos apresentando Mais Saúde. Agora na América, a verdade em questão. A reflexão sobre a fé com o Padre Paulo Ricardo. Deus tem um projeto para nós. Veja o seu corpo, por exemplo. Você sabe para que servem as coisas no seu corpo. Você olha para sua boca. Você sabe para que ela serve? Você olha para o seu olho, você sabe para que serve? Existem pequenos detalhes do nosso corpo que mostram a inteligência imensa de Deus. Por exemplo, o que é que são esses pelinhos aqui em cima? Isso aqui é sobrancelha, né? Não é isso? É a sobrancelha. Pois bem, vocês já notaram que a gente soa bastante na testa? O suor cai, chega aqui na sobrancelha, ele se acumula e a sobrancelha forma uma calha natural e o suor escorre para os lados, ao invés de pingar diretamente nos olhos, para que você possa enxergar direito. Isso chama-se inteligência divina. Você ouviu A Verdade em Questão com o Padre Paulo Ricardo. Neste mês de agosto, celebramos 7 anos da Rádio América na Canção Nova. Olá, galera da América. Eu sou o Flavinho e quero dizer para você que a Rádio América aqui em São Paulo tem sido o canal da bênção do Senhor na vida de muitas pessoas. Sintonize e divulgue entre seus amigos. Rádio América AM 1410 ou america.cançãonova.com. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Venha celebrar a Santa Missa com a Canção Nova de São Paulo, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próximo à estação São Joaquim do metrô. Um momento de cura e libertação por você e sua família. Informações 3382-9800. 3382-9800. Participe você também da Santa Missa na Canção Nova de São Paulo. Você tem todos os motivos para ficar ligado conosco. A Rádio América, ela me ajuda muito, me esclarece muito na minha vida. Para mim, as palavras é o meu alimento do dia, da vida. Eu só louvo a Deus por essa rádio que está salvando almas. Olá, eu sou Nando Mendes e esse é o meu CD Passos Firmes, lançado pela gravadora Canção Nova. 12 canções que te levarão a louvar e invocar o poder de Deus em sua vida. CD Passos Firmes. Adquira pelo 0 Operadora 12 3186 2600. Produtos Canção Nova. Presentes que transformam vidas. Todos os dias, às 2 da manhã, experimente a fecundidade da Palavra de Deus. Nossa missão é evangelizar com o Monsenhor Jonas Abib. Sintonize. 12h29. Neste ano da fé, respondamos a Deus através do exercício da nossa fé, do nosso testemunho, esperança e fidelidade. A fé é Deus que se revela, transforma a minha vida nos sacramentos. Eu respondo a isso por um comportamento moral e então retorno a Deus na oração, na adoração, na entrega. Ano da fé. A Canção Nova é mais igreja. Uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde.
E hoje o programa Mais Saúde recebe uma colega muito querida, a doutora Natália Veruschi, nutricionista funcional e chefe de uma gastronomia impecável, nutricionalmente falando, bem naquele foco funcional que a gente tanto fala aqui no programa. Hoje ela trouxe o livro, que é uma vivência, uma experiência dela sobre gravidez, parto e aleitamento. Então, vai até o momento que a criança recebe o aleitamento, né, Natália? Até os 6 meses. Isso. E depois vai vir um próximo livro dos 6 meses até os 2 anos, que eu sei que ela já está preparando, mas isso é para uma próxima oportunidade. Então, hoje é esse livro que está sendo sorteado. Participe! 0 Operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Ou envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CNSP, espaço e a sua mensagem. Mas você também pode participar pelo e-mail maisaudiaradio@cançãonova.com. E, Natália, tem algumas participações já que eu vou mencionar. É a Solange de Pouso Alegre, Minas Gerais, que mandou aquele SMS que não tinha colocado da onde era e agora está participando. Tem também uma participação super bacana, interessante, da Cássia de Porto Ferreira, aqui de São Paulo. Ela disse que se tornou vegetariana há 4 anos, mas ela gostaria de se tornar vegana. Veganos precisam mesmo repor vitamina B12? Ou, com uma alimentação correta, não há essa necessidade? E quais os alimentos e quantos não necessitar a reposição da vitamina B? Ela vai adorar ser sorteada. Qual é o nome da participante? É a Cássia. Cássia, os veganos precisam suplementar B12. B12 é uma vitamina que é conseguida através da ingestão de alimentos derivados de animais. Então, numa alimentação vegana, não existem esses alimentos. Então, você precisa suplementar B12. Quanto? Isso você vai ter que ver com o seu nutricionista. Perfeito. E quando você vai falar agora do 3º trimestre do aleitamento, eu já vou aproveitar, já vou ler o e-mail da Cristiane Cirqueira de Souza. Ela é de Porto Real, no Rio de Janeiro. Minha filha tem 2 anos e 2 meses e amamenta no peito até hoje. Gostaria de tirar o mamar dela, mas não sei como fazer. Não dei leite de outros animais, só leite materno e alimentos saudáveis. Ela tem uma saúde maravilhosa. Beijos e PS. Aprendi tudo com a doutora Gisela. Agora você vai ver o que a doutora Natália também vai dizer para você e ela vai partilhar uma experiência sobre o desmame. Vamos lá, Natália, o 3º trimestre. Então, no 3º trimestre, você tem que tomar mais cuidado com as suas posições, né? A posição que você dorme, para oxigenação da barriga. A alimentação, existe uma necessidade muito grande de cálcio, de ferro. Então, uma ingestão de alimentos fonte de cálcio, de ferro. Verificar a necessidade de uma suplementação. Isso tudo tem que ser com orientação nutricional. Exato. Específica, né? Individualidade bioquímica, exatamente, né? Cada gestante é uma gestante. E é também interessante que você comece a se preparar para o parto. Então, conversar com o seu obstetra sobre o parto, visitar o hospital, a casa de parto, aonde você pretende ter o seu bebê. Conversar com pessoas que já tiveram partos, que já fizeram cesáreas, ler livros, né, que orientem sobre esse tópico. Então, existe uma preparação física e psicológica muito importante para a questão do parto. E, além de tudo, a forma com que você traz o seu bebê ao mundo influencia muito. Então, um parto normal, um parto natural, o seu bebê já tem contato com aspectos imunológicos pelo canal vaginal, né? Tem toda a questão de que a mulher tem uma recuperação muito mais rápida. Existe a chance de um aleitamento na primeira hora de vida do bebê maior, e que isso é importantíssimo para a saúde do bebê e para o vínculo mãe e filho. Então, tudo isso são questões que você já deve ir conversando com o seu marido, com o seu obstetra e com o local onde você vai ter o nenê, para que
isso seja feito da maneira que você quer. Se você quer ou não tomar anestesia, quais são as implicações disso. Então, você tem que entrar no assunto, entender, procurar entender sobre os tópicos do assunto. Não é simplesmente esperar a hora chegar e o nenê vir. E aí, quando o nenê chegar, a questão do aleitamento é a questão primordial e nos cuidados com o bebê. Então, é importante que você tenha uma pessoa ao seu lado que possa te ajudar, possa te orientar, possa te apoiar, né? A mulher fica frágil, então existe a chance de uma mulher ter depressão pós-parto, então você tem que ser assistida profissionalmente, pela família, ter um suporte, então tudo isso já tem que ser preparado antes, para que quando o bebê chegar você não tenha que se preocupar com essas questões e possa se dedicar ao seu filho. Principalmente se você tem garantido a sua licença maternidade de 4 meses ou 6 meses, dependendo de onde você trabalhar. E aí, o interessante é você conseguir amamentar esse bebê por pelo menos 6 meses, de forma exclusiva e frequente. Não precisa dar chá, água, suquinho, nada para o seu bebê. Sendo acompanhado o crescimento dele, o desenvolvimento dele por um pediatra e por uma nutricionista, também é bem importante, né, essa questão. E quando você terminar esse período de 6 meses, que é onde termina o livro, a partir daí começa a fase de introdução alimentar, né, que tem que ser orientada também por um nutricionista que tem mais, né, estudo sobre essas questões alimentares, que trabalhe junto com o seu pediatra. E essa amamentação deve ser mantida por pelo menos até 1 ano, 1 ano e meio e de preferência até os 2 anos de idade. Isso é o que a Organização Mundial da Saúde preconiza como forma complementar. E agora, vindo responder à questão específica da nossa ouvinte, a questão do desmame, eu desmamei a minha filha com 2 anos e 2 meses. Olha que coincidência, Cristiane. Muito interessante. Fazem 3 semanas que eu desmamei a Sofia, minha filha. E eu passei por um processo assim, porque a gente teve um processo muito gostoso, muito natural e muito legal de amamentação, muita proximidade. Eu consegui fazer a introdução alimentar dela super bacana, mas mantendo a amamentação nos horários, né, indicados. E ela come super bem, mamava super bem e amava esse momento do mamar, né? Nós duas tínhamos contato e uma proximidade, era uma coisa bem gostosa entre nós. Nesse período, Natália, agora mais para depois dos 2 anos, qual era o horário que você dava o mamar para ela? Eu dava no café da manhã, como se fosse o leitinho da manhã. Eu dava em um dos lanchinhos. Então, no caso dela, eu dava no lanchinho da manhã, porque à tarde ela estava na escola. E dava antes de dormir, como se fosse a ceia noturna. Tá. Uhum. Então, ela mamava 3 vezes ao dia, né? De 2 a 3 vezes. Quando não dava para dar no lanchinho da manhã, eu dava só de manhã e à noite. Uhum. E... Então, assim, eu fiz um processo com ela, de conversando com ela. Eu tinha feito 2 tentativas de parar de amamentá-la. Eu fui viajar por 1 semana com meu marido e achei que quando eu voltasse, eu só iria recusar o mamar e ela iria aceitar, ia chorar um pouquinho, mas ia passar. E, na verdade, eu tentei por 2 vezes isso, né, de viajar 1 semana. E todas as vezes que eu voltei, ela chorou muito, ela não aceitou não mamar, ela chorava muito, meu marido tentou ficar com ela, distrair ela, e todo mundo falava, não, você tem que ser firme, mas o meu coração de mãe não deixava aquilo acontecer, eu não tinha paz em ouvir minha filha chorando, pedindo pra mamar, e eu simplesmente falar pra ela, não, o que você faz desde que você nasceu, simplesmente não tem mais. Então, eu decidi ir conversando com ela e tentar substituir o momento do nosso mamar. Então, por exemplo, quando ela mamava, ela ficava no meu colo, eu fazia carinho nela, muitas vezes ela adormecia, era o momento dela tirar um soninho, né, esse momento. Ela tomava aquele leitinho morninho. Então, o que eu fiz? Eu substituí. Ela já tinha contato com leites vegetais, de arroz, leite de macadâmia, leite de amêndoa,
que você encontra em diversos supermercados hoje em dia, graças a Deus. Mas também pode fazer em casa, né? Pode. Quem não tem disponibilidade de tempo, né, e não tem praticidade para fazer, para deixar as coisas prontas, porque fazer na hora é mais difícil, você pode comprar, senão você pode fazer com certeza sem dificuldade. Se você tem tempo, gosta, com certeza também fica uma delícia. E o legal é que que a sua filha ou seu filho tenha um contato com esse leite já antes, para ele não estranhar simplesmente essa transição. E aí ela passou a tomar o leitinho sentada no meu colo, eu fazendo carinho nela. A única coisa que mudou foi o veículo, mas o leite continuava morninho e dessa forma ela passou a aceitar melhor esse processo. Aí eu pus ela na caminha, falei que ela tava mocinha, ela já ia pra caminha, né, que por isso que ela não ia ser mais neném, não ia mais mamar no peito, que quem mama no peito é neném. Então eu fiz uma transformação no quarto dela para ela se sentir mocinha. Então eu fiz uma mudança geral e ela aceitou super bem e a gente tá indo super bem, graças a Deus. Não, gente, e eu lembro que eu acompanhei, porque a Natália e eu também fazemos um curso uma vez por mês juntas. É o momento da gente atualizar as novidades do mês. Eu acompanhei esse momento. Então, eu lembro que uma das vezes que você tentou, que o leite acabou secando, né? Você estava tranquila. Na verdade, eu tomei um remedinho homeopático para ajudar a secar esse leite, porque quando eu ficava sem amamentar e ficava longe da Sofia, o meu peito inchava e doía. Então eu tirava só um pouquinho para não ficar doendo, mas para não estimular ainda o descer do leite, e tomei um remedinho homeopático para ajudar a secar. Pois é. Daí secou tudo bonitinho, foi ver a Sofia chorar e agarrar a Natália, leite desceu na hora, né? É o que eu falo para as mães. O maior gatilho para o seu leite descer é deixar o bebê sugar. Deixa o bebê sugar, que você vai sentir a produção do leite descendo. E, Natália, essa pega, a gente falou muito no programa do preparo da mama, que é só o sol, hoje em dia não se usa mais, passar buchinha para não tirar a oleosidade, sim, né? Nem passar creme para não deixar muito macio, tem que ficar mais rústico. E essa pega, que é tão importante, os bebês tem realmente mais facilidade logo que é na primeira hora, logo após o parto? Então, se você pôr o bebê perto do seio, pelo menos comigo foi assim, e era uma coisa que me passavam e realmente aconteceu comigo. Se você coloca o bebê perto do seio, geralmente o bebê, você vê que o bebê ele pega instintivamente. Como é instinto, né? É lindo. E aí, provavelmente, o colostro já começa a descer ou já estava descendo nesse momento. Agora, tem alguns bebês e algumas mães que têm um pouco mais de dificuldade. Então, é por isso que é importante ter alguém ao lado orientando. Uma doula, uma enfermeira, a própria mãe. Alguém que tenha prática, né, de amamentação. Porque é muito importante o bebê pegar direitinho no seio para não ferir, não machucar a mãe. E aí, por esse motivo, a mãe, de repente, desista de amamentar, o que é extremamente importante para a saúde da criança. Pois é, e esse vínculo maravilhoso, né? Maravilhoso, é uma delícia. Pois é. E aí eu quis partilhar com vocês, pedir para a Natália conversar, porque realmente o que você está passando foi exatamente o que a Natália passou. Natália, você está deixando os seus contatos, né? Porque aí se qualquer coisa ela quiser trocar mais uma ideia com você, pode passar entrando no seu site, tem o seu e-mail de contato. Tem o meu e-mail de contato e eu também tenho uma página no Facebook e um canal no YouTube que eu coloco vídeos. Então, gente, olha, tem todos os contatos, a Ana Paula está colocando, então vocês podem estar entrando em contato com a Natália, que seguramente ela vai dar um apoio, principalmente em vocês aí, com essa questão de parar de amamentar, que parece que a gente está tirando comida do neném, né? É uma coisa. E eu atendo a domicílio ou eu atendo no Alto de Pinheiros. Então, tem tudo. Natália, muitas perguntas sobre a introdução
de vegetais e legumes em cardápio das crianças? Porque tem alguns pais que até comem, mas a criança rejeita, né? Como que se deve trabalhar com a criança para você ter um início de mudança de hábito alimentar? Essa pergunta é do João Vitor, é um pai, de Ai, gente, nunca ouvi essa cidade. Telêmaco, Borba, no Paraná. Então, só para deixar claro, esse livro que eu lancei é até 6 meses, né, da criança. Então, o próximo livro que eu estou escrevendo que vai ser sobre introdução alimentar. Mas eu posso dar uma pitadinha para vocês. Por favor, Natália. Na verdade, você tem que começar desde o início da introdução alimentar. Cada semana, né, cada mês tem a indicação dos alimentos que você pode introduzir. Já começar a colocar os legumes vegetais para essa criança já ter um contato. Se ela rejeitar, você tem que tentar pelo menos umas 20 vezes, não seguidamente, não dias seguidos, consecutivos, introduzir esse alimento de maneiras diferentes. Então cozinha um pouquinho mais, faz um pouquinho mais de purê, ou tempera de uma outra forma. Então muda a maneira, porque às vezes a criança, por exemplo, ela não quer comer purê de batata, mas se você cozinha batata e corta em cubinhos, ela come. Por exemplo, cenoura, abóbora. Então, tem criança que não. Se você faz pedaços, por exemplo, você corta a pera em pedacinhos, ela não come, mas se você raspa, ela come. Então, a maneira, você tem que mudar as maneiras de repente, servir esse alimento para a criança. Mas, o que eu prezo é assim, não força, não enfia a goela abaixo. Porque se a criança percebe que ela chama a atenção dos pais negando aqueles alimentos, se eles se exaltam, se é uma coisa que chama a atenção dos pais, que eles falam com ela de uma maneira diferente, ela vai fazer isso para chamar a atenção dos pais. Ou para mostrar que ela tem personalidade própria. E ela não vai seguir exatamente só o que os pais mandam. Então, lidar de uma forma natural, que a criança aos poucos ela vai sentir vontade de experimentar aquilo que os pais estão comendo. Se os pais realmente comem esses alimentos, a criança vai sentir desejo, vai sentir curiosidade de comer quando for uma decisão dela naturalmente, porque uma criança de 3 anos já entende muito bem essas coisas. Com certeza. Não é igual um bebezinho que você consegue, né, dar, se ele muito bem entender, ele se interessa pela cor da beterraba, pela cor da cenoura, mas muitas vezes ele não sabe que aquilo não é um legumes. Então, todas essas questões são extremamente importantes. E é muito diferente a maneira que você lida com uma criança de 1 ano, 2 anos, de uma criança de 3 anos na introdução alimentar. Com certeza. E, Natália, um detalhe, por exemplo, vai fazer a introdução dos tubérculos, que são as raízes, né? Ou a famosa sopinha, né? Mania de bater tudo junto, que fica tudo com o mesmo gosto, aquela sopa que tem o mesmo gosto durante os 7 dias da semana. Sim. Isso é totalmente, assim, o ideal é contraindicado. Isso. Porque, na verdade, a criança tem que ver os alimentos que ela está comendo, tem que compreender a diferença entre eles, de sabor, de cor, de textura. Isso é extremamente importante. Não adianta esconder um alimento dentro da refeição da criança só para ela comer. Porque depois, quando ela passar a ter consciência da alimentação, do que ela está comendo, ela vai rejeitar aquele alimento. Exato. Porque, eu vou esconder a couve-flor dentro do purê de batata, vou bater ele porque daí ela vai estar comendo couve-flor. Mas quando ela entender o que é uma couve-flor, ela não vai conhecer aquele alimento. Exatamente. Então não adianta querer enganar a criança, porque a hora que ela cresce, aí ela não vai ter compreendido o que ela estava comendo, o que ela aceita, o que ela não aceita, ela não se identifica com aquele alimento. Então é importante ela ver, você separar no prato, né, colocar a textura, porque a criança mastiga com gengiva, mesmo que ela não tenha dentes. Então não precisa fazer papa, só tem que estar maciozinho. Fazer sopão. Você tem que passar na peneira só se tiver muita fibra, muito fiapo, caroço, coisas que a criança de repente possa engasgar. Mas se não, você pode só amassar. Cozinha bem a abóbora, a mandioquinha, amassa com o garfo. Estando macio, a criança já consegue comer.
E uma criança pequena, ela come pouquinho. Não precisa comer 2, 3, 4 colheres de sopa. Imagina o tamanho do estômago dela, é minúsculo. Então começa com colher de chá. Os pais já querem que a criança come um prato já de comida, gente. Tem que começar aos pouquinhos. Então a recomendação é começar com uma colher de chá daquele alimento. Sim, começar aos pouquinhos. Isso para crianças de 6 meses, né? 6 a 7 meses. Mas cada mês é muito específico. Então vocês têm que ler o próximo livro. Com certeza. Natália, tem aqui um SMS da Daniela. Ela é de Cunha, São Paulo. Doutoras, estou no 6º mês de gestação e gostaria de saber o que devo comer para ter leite. Sou ouvinte diária do programa. Essa coisa, né, que isso a gente traz das mães, das avós, é cultural. Come canjica que vai ter mais leite. Toma caracu, sei lá, antigamente falava daquela cerveja Malzibir que aumenta mais leite. Caldo de frango. Exatamente. Agora, cientificamente, durante o período de gestação, o que é importante se você estiver pensando na amamentação? Estar bem nutrida. A mulher precisa estar bem nutrida, comer as coisas mais saudáveis possíveis. Então, os grãos, os cereais, os integrais, as frutas, verduras, legumes, raízes, dependendo, se a pessoa não tem nenhuma contraindicação, oleaginosas, né, soja fermentada. Tem toda uma indicação nutricional. Então, se você come carnes, comer os peixes, né? Peixes pequenos de águas frias profundas são os mais indicados. De boas fontes, né? Pela questão dos metais pesados, que isso é extremamente prejudicial para a gestante. Então, gestantes que têm contato com mercúrio, né? Não fazer tintura de cabelo, esse tipo de coisa, porque alto índice de metais pesados no organismo tem a maior chance da criança nascer autista. Então, tem que tomar cuidado com a ingestão de peixes, nesse caso, principalmente atum e salmão. Tá? Gente, olha, atum e salmão que a gente fica achando que é tudo de bom, eu não recomendo. Nossa, é de cativeiro. Então, ômega 3 ali é que não tem. Já a sardinha, né, pequenininha, bonitinha, tem coenzima Q10, que é tudo de bom. Então, realmente, a sardinha é um peixe também bem recomendado, né? Então, você tem que ter uma alimentação completa, equilibrada, para você ter todos os nutrientes, ser acompanhado por uma nutricionista, ver o ganho de peso adequado, a sua suplementação. Porque você estando bem nutrida, deixando o bebê sugar, pegando direito no seio, não tem erro, o leite vai descer. E, Natália, pensando já no momento da amamentação, tem alimentos que essa mãe não deve consumir? Olha, tem alguns alimentos que, dependendo da criança, podem influenciar na criança, né? Então, por exemplo, café, né, chá preto. A cafeína, né? Chá preto, chá mate, os que tem cafeína, toda a questão também de que tem chocolate, né, doces, açúcar. Algumas crianças têm um pouco mais de gases na ingestão de leguminosas, brócolis, couve-flor. Então a mãe tem que evitar, principalmente chocolate, café, esses que tem cafeína, estimulantes. Álcool, né, de maneira nenhuma, cigarro de maneira nenhuma, e os alimentos em si, as leguminosas, os brócolis, a couve-flor, repolho, tem que perceber se aumenta os gases na criança, porque tem criança que reage com o aumento de gases e tem criança que não, isso é de cada bebê. Natália, chegou o momento do sorteio, vamos lá? Já estão aqui devidamente sorteadas. É a Cássia. Olha, vou amar ser sorteada hoje. Cássia de Porto Ferreira, São Paulo. Você foi a contemplada de um dos livros. E a outra? Silene do Nascimento Campos. Não sei. Então, a gente vai pedir para a doutora Natália autografar os livros no nome de vocês.
A Ana Paula vai entrar em contato para pedir o endereço e no decorrer do período, gente, calma, a Canção Nova aqui tem um período para mandar as coisas, então chega, gente, chega, mas espera um pouquinho, tá? Natália, quero te agradecer muito a sua disponibilidade, com tanta agenda que você tem e partilha tudo isso com a Sofia, que é a prioridade da sua vida, né? E estar aqui conosco ao vivo para poder passar tanta dica e a sua generosidade de trazer 2 livros para o sorteio. Gisela, muito obrigada. Foi um grande prazer estar aqui. Espero voltar aqui mais vezes. Com certeza. E sou uma ouvinte sua. Ai, obrigada, meu amor. Você é um amor. Obrigada. Queridos e queridas, obrigada pela participação. Lembrando que o programa Mais Saúde na TV Canção Nova é toda sexta-feira à 13h, ou pelo canal 3 na LET, ou na Sky 163, tá? E Dr. Rock aos sábados, sempre ao vivo, com interação de vocês, do 12h30 a 1h30. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde.